Você já passou noites em claro criando infoprodutos que você sabe que é incrível e depois que lançou ficou só ouvindo aquele cri 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 dos grilos na hora da venda? É frustrante, para não dizer revoltante. Você vê tanto esforço, tanto conhecimento, tanta qualidade sendo ignorada, enquanto parece que tem gente vendendo qualquer coisa aos montes por aí. E deixa eu te contar um segredo. O problema muito provavelmente não é o seu produto. O problema é que você está tentando vender para o cérebro racional do seu cliente. E a verdade, quem manda na hora de passar o cartão é o cérebro emocional. Existe uma ciência por trás da decisão de compra. Quem domina essa ciência vende. Quem não, fica pelo caminho. E o que você vai aprender aqui hoje vai mudar completamente o seu jogo. Esquece tudo que já te falaram sobre o cliente fazer uma lista de prós e contras, que decisão de compra é 95% emocional e só 5% lógica. A gente decide com o coração e depois usa o cérebro para justificar a decisão que tomou. Agora, se eu te dissesse que existem alguns botões psicológicos que a mente de todas as pessoas tem e que você pode aprender a ativar esses botões de forma totalmente ética, principalmente, para que o seu cliente deseje o seu produto antes mesmo de você falar o preço. Não é mágica, é neuromarketing. E é entender de pessoas. E aqui vai a parte que talvez te incomode um pouco. Os seus concorrentes estão vendendo muito? Eles já estão usando isso. A pergunta é: você vai continuar deixando esse dinheiro na mesa por não saber as regras do jogo? Beleza, vamos lá. Vamos entrar na mente do teu cliente. Para fazer isso, eu vou te mostrar algumas coisas, gatilhos mentais e pilares que qualquer oferta de sucesso precisa ter. Mas não é mais um conteúdozinho sobre gatilhos mentais aleatórios, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre 4 principais gatilhos mentais. Gatilho número 1, a reciprocidade. A gente vai falar sobre reciprocidade e o poder do grátis. Mas não é o grátis que você está pensando, não é, eu vou te dar um e-book e você vai comprar de mim na próxima. Não, isso até é uma estratégia. Mas no mundo de hoje, onde a sofisticação do mercado digital está cada vez maior, você precisa entender que não é simplesmente um materialzinho grátis que vai fazer a pessoa comprar de ti. Mas pensa comigo, quando um amigo teu te paga um café do nada, qual a primeira coisa que você pensa? Na próxima, sou eu quem pago, certo? Isso é a reciprocidade. O nosso cérebro, ele é programado para querer retribuir um favor. E no seu negócio, isso se traduz em gerar valor antes de pedir valor. Não é só um e-book, um aulão, um template, uma análise de perfil, por exemplo. Não é só um infoproduto diretamente já gratuito. É muito antes que isso. É naquele conteúdo que gera micro resultado, é naquela live que você traz os alunos para perto, é você responder comentários de dúvidas nas suas redes sociais. É muito mais do que isso. Não tenha medo de entregar, não tenha medo de falar, de trazer o teu conteúdo 100%. É isso que a gente quer dizer quando fala para você entregar valor, entregar algo de graça. E, cara, precisa ser algo de graça e de qualidade. Você não só tá mostrando para a pessoa que sabe do que tá falando, mas tu tá ativando no teu lead, no teu prospect, a necessidade inconsciente de te pagar de volta. E essa é a forma mais fácil dele fazer isso. É comprando de você quando você abrir o carrinho. Vamos lá num exemplo. Em vez de um post dizendo, compre o meu curso, crie um guia rápido, por exemplo. 3 ferramentas para dobrar a sua produtividade. E ofereça de graça. O resultado, ele pode te surpreender. Mas não fique só nisso. Conheça cada vez mais o teu público. A partir dessa estratégia de entregar valor, de entregar algo de graça, comece a fazer pesquisa, a fazer perguntas, a identificar o que nós chamamos de mapa da dor. Qual que é o desejo principal da tua audiência? Não tente criar, pergunte de fato. As pessoas, elas compram o que elas querem, não o que a gente acha que elas precisam. Então, esse é um dos maiores erros. Antes de montar o teu produto, começa a testar, começa a entregar algumas coisinhas de graça. Em troca disso, em vez de tu querer que ela compre, faça com que ela te dê os dados dela, nome, e-mail, telefone, e responda uma pequena pesquisa, onde tu descobre o desejo, tu descobre o problema mais óbvio, aquele problema que é o que ela enxerga que é o principal dela. Comece a perguntar como ela se sente por não atingir esse desejo ou por estar sofrendo com esses obstáculos. E claro, pergunte o que impede ela de realizar esse sonho, esse desejo. Com isso, tu vai entender profundamente sobre o teu cliente. E a partir disso, tu vai conseguir criar narrativas, criar conteúdos que vão aprofundar muito mais nessa dor. E, obviamente, tu trazendo micro resultados para essas pessoas,
você vai conseguir ativar muito mais o gatilho de reciprocidade. E como eu te falei, esse vídeo aqui não vai ser mais do óbvio, tá? Mas, galera, tirem isso da cabeça. Se o tempo inteiro no marketing se ensina sobre persona, se ensina sobre gatilhos mentais, é porque é isso que mais funciona. Tira da tua cabeça tentar achar algo novo, uma fórmula mágica, senta a bunda e estuda. Faz isso. Porque, por exemplo, o gatilho número 2 que eu vou trazer, também você já sabe, é escassez e urgência. Mas a gente vai trazer a ideia real por trás do nosso cérebro. Escassez e urgência tem um outro termo que a gente usa também, que é o medo de ficar de fora, o FOMO. Fear of the Missing Out. Inclusive, isso é um termo que veio do mercado financeiro, né? Quando as pessoas se arrependem de não ter investido no Bitcoin lá, quando ele valia $100, por exemplo. E aí agora o Bitcoin começa a crescer absurdamente, e ele vê que ele vai entrar, ele precisa entrar, porque senão ele fica de fora e depois sobe e ele começa a sentir aquele embrulho no estômago por não ter entrado. O nosso cérebro, gente, ele odeia perder muito mais do que ama ganhar. É muito simples. Se você achar R$100 no chão, guardar esses R$100, beleza, fiquei feliz. Mas se depois disso você perder aqueles R$100, mesmo que você tenha voltado para o estado inicial, aquela dor ela vai ser muito mais forte. Esse medo de perder uma oportunidade, como eu falei, o famoso FOMO. Isso é um dos motivadores mais fortes que existem quando a gente usa da maneira correta. Então você tem que usar de fato uma escassez real e uma urgência real. E eu não gosto muito de usar só que são poucas vagas, por exemplo, que é uma escassez. Eu gosto de usar muito mais uma escassez com urgência. Últimas 5 vagas com bônus X. As primeiras X pessoas ganharão isso. Montarei uma turma dentro da turma. As primeiras 10 pessoas ganharão uma mentoria exclusiva comigo. Isso, você força o cérebro das pessoas a tomar uma decisão muito mais rápida. Você tira ela da procrastinação. Sem um motivo para agir agora, a maioria das pessoas vai deixar para depois, e o depois nunca chega. O que eu mais canso de ver é nos meus treinamentos de venda, quando eu coloco um vendedor no mercado, quando eu coloco um vendedor lá na rua para vender, e claro, gente, eu tô brincando porque tudo que a gente vende é digital, mas pegue a essência. A gente começa a fazer os pitches de venda, começa a mexer no CRM, colocar o cliente ali, e a pessoa chega para mim e fala: esse cliente disse que vai fechar no mês que vem. A resposta é: ele não vai fechar. Então, antes de tudo, lembra lá na reciprocidade, quando você entregou algo que agrega valor e a gente começou a fazer aquelas perguntas? A partir daquilo, tu vai construir uma oferta que seja irresistível, obviamente, mas também tu precisa usar aquelas pesquisas, aquelas questões e o teu conteúdo, como por exemplo, os conteúdos de atração, doutrinação, para aí sim converter, a gente já falou sobre isso, você precisa qualificar essas pessoas. E eu gosto de qualificar as pessoas em 3 questões. Primeiro é a necessidade. Ela tem real necessidade desse produto? Esse produto realmente é a solução certa para ela? Eu vou descobrir isso através de pesquisa. Segundo é a urgência. Ela tem urgência de resolver isso agora? E terceiro é a qualificação financeira. O teu preço, ele tá num valor correto para aquele teu público-alvo. Então, quando você tem isso e associa com os gatilhos que eu tô citando, cara, você zerou o game. Então pensa o seguinte: na sua próxima oferta, em vez de inscrições abertas, use inscrições abertas com 3 bônus exclusivos para somente os 20 primeiros. E claro, gente, isso depende muito da tua quantidade de público, tá? Eu não vou oferecer para os 20 primeiros e uma live que tem 20 pessoas. Eu não vou oferecer para os 20 primeiros e uma live que tem 40 pessoas. Comece a ter uma noção realmente do que é escassez e urgência. Pesquise um pouco mais sobre isso, mais profundamente, para que você saia do óbvio e você use realmente gatilhos diferenciados. Beleza? E vamos lá, vamos para o terceiro gatilho, da prova social. E tem tudo a ver com o que acontece aqui no YouTube. Se você está sentindo que esse conteúdo tem valor, clica no botão de like aqui embaixo. Isso funciona como uma prova social para o YouTube, mostrando que o vídeo é relevante para você e que ele deve entregar para mais pessoas. E ajuda muito o canal, valeu. Mas vamos lá, gatilho número 3. Prova social e autoridade. Ninguém quer ser o primeiro a testar algo arriscado. Nós somos seres sociais, buscamos segurança. Buscamos segurança no que a maioria está fazendo. Confiamos em quem se posiciona como especialista. A gente confia em depoimentos de alunos, números de seguidores, prints de resultado, case de sucesso, sair em portal de notícias, ter um podcast, uma pessoa que palestra. Então tudo isso são gatilhos de autoridade. Tudo isso é prova social. Isso comunica para o cérebro do teu cliente o seguinte: pode vir, é seguro.
Outras pessoas já passaram por aqui, tiveram sucesso, você não tá sozinho. Mas lembra, cadê o tonzinho de sofisticação? Pense o seguinte, gente, quando você tá andando por uma rua que tá movimentada, você saiu com os amigos, tá procurando um lugar para sentar, conversar, e você vê duas opções. Um local que tem uma fila e um local que não tem ninguém. Teu cérebro instantaneamente ele já fica desconfiado daquele local. Por que será que aquele local ali do lado da rua tá lotado e o outro não? E muitas das vezes você escolhe, de fato, ir pro que tá lotado, enfrentar a fila. Porque aquilo é prova social. Mas eu vou trazer um macete pra ti. Pare de usar apenas depoimentos. O que eu tenho testado e tem funcionado muito com os meus experts, e cara, isso aqui nem curso caro ensina, de verdade. Escuta isso aqui agora. Em vez de usar apenas depoimentos, pegue um cliente teu que teve um resultado massa, que seguiu o teu método, seguiu teu framework, teu passo a passo, chame ele para uma live. Grave essa live. Isso você vai chamar de case de sucesso. Você vai começar a provocar ele perguntas e para ele dizer como foi que ele fez, como foi o passo a passo que ele fez. E em vez de você ter na sua página de vendas uma pessoa te chalerando, uma pessoa massageando o seu ego, que às vezes as pessoas olham assim, nossa, esse depoimento parece forçado. Você tem um case de sucesso, você descreve um passo a passo para aquela pessoa. Use isso nos teus conteúdos, use isso na tua página de vendas, use isso até como bônus de um produto seu, que leve um case de sucesso para um outro produto, por exemplo. Cara, essa estratégia aqui é muito avançada, a gente deixa isso para depois, mas já deixei um gostinho aí para ti. Mas, por exemplo, você pode fazer o seguinte, quer criar mais autoridade? Comece a ir para eventos gratuitamente, tenha um podcast que você pode chamar outras pessoas para troca de autoridade e você pode começar a ser chamado para outros projetos, para outros podcasts, escreva um livro, tudo isso gera autoridade. Mas vamos lá, vamos para uma coisa mais simples. Crie uma pasta no destaque do teu Instagram chamada Alunos e poste os prints, feedbacks, os cases de sucesso que você recebeu. Deixe a tua audiência vender por ti, tá? E agora vamos por um gatilho dos que eu mais gosto. Pense em todos os aplicativos que tu mais gosta de usar. Uber, iFood, Netflix. E pense o que todos eles têm em comum. Se tu pensou comodidade, para mim, é essa a palavra do milênio. O teu produto, ele tem que trazer uma facilidade e uma recompensa imediata, o famoso atalho. Vivemos na era do iFood, do Uber, da Netflix. Nossos cérebros estão treinados para ter tudo de forma fácil, rápida e sob demanda. Ninguém quer comprar um caminho longo e difícil. As pessoas compram atalhos. O seu marketing precisa comunicar que seu infoproduto é a ponte mais rápida e simples entre o ponto A, que é onde o teu cliente está, com dor, com seus problemas, e o ponto B, onde ele quer chegar, um sonho realizado. Use palavras como passo a passo, guia definitivo, em 7 dias, mesmo que você seja iniciante. Adicione ferramentas, adicione bônus que acelerem o resultado do teu cliente. Às vezes uma simples mudança de promessa muda tudo. Em vez de chamar o teu produto de curso completo de tráfego pago, chame de o guia passo a passo para criar anúncios lucrativos em 7 dias. E gente, vamos colocar a mão na massa. A teoria, ela tá entendida. Mas como a gente coloca isso na prática no dia a dia? Eu vou te dar um framework simples. Pense na sua comunicação usando a fórmula ACO. Vamos lá. O que significa ACO, João? Atração, conexão e oferta. Então, atração vocês já viram, a gente tem um vídeo só sobre isso, mas isso aqui a gente está trazendo a atração para dentro do teu conteúdo específico, do teu roteiro. A atração, ela vai vir nos títulos, nos anúncios, use curiosidade, recompensa. Então, antes, você escreveria curso de copyright. Não, vamos colocar uma coisa legal aí. O segredo de copy que os gurus não te contam, para escrever textos que vendem. Então, você vai para conexão. Aí as conexões é o conteúdo, é o desenvolvimento, é o corpo do e-mail, é a legenda, é o roteiro. Use dor, use prova social. Em vez de falar, o meu método é muito eficiente, ele vai te ajudar. Você começa a conectar com a rotina daquela pessoa, com algo implícito dentro daquele sentimento que ela guarda em relação ao problema. Por exemplo, cansado de passar horas criando conteúdo que ninguém vê, a minha aluna, fulana de tal, também se sentia assim, até aplicar
o pilar 2 do nosso método. Veja o resultado dela. Ou você coloca aquilo que eu te falei, o case de sucesso, beleza? E, obviamente, para oferta, a gente usa em página de vendas, CTAs e etc. E para oferta, eu gosto muito de utilizar a fórmula de valor percebido do Alex Hormozzi. E eu já até fiz um vídeo sobre isso. Você pode revisitar o canal e ver aí. Onde a gente fala sobre o seguinte: a oferta de valor, o valor percebido, ele aumenta de acordo com uma formulazinha matemática, onde na parte de cima, uma divisão, a gente tem o sonho realizado, ou seja, o desejo mais latente, ele tem que ser muito forte, tá? Multiplicado pela probabilidade de sucesso. E quando eu falo de probabilidade de sucesso, gente, não é relacionado a tempo, é aquela ideia. Se eu tomar água todo dia, eu tenho a tendência de ser mais saudável. Isso é provável que aconteça? Sim, muito provável. E aí na parte de baixo é o que a gente tem que diminuir a percepção das pessoas em relação a essas duas questões. Primeiro, o tempo de realização. Por isso que a gente colocou, por exemplo, lá em cima, em 7 dias. Por quê? Porque é uma percepção de valor de um tempo curto. Então a gente aumenta a percepção de valor do produto. E também a gente tem que diminuir os esforços e sacrifícios das pessoas. Então isso é uma tática incrível para você construir oferta. Fora o que eu já ensinei também sobre os bônus. Os bônus, eles são uma parte crucial de tudo isso. Lembre-se, gente, o segredo é combinar os gatilhos. Eles funcionam muito melhor juntos. Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero deixar muito clara. Estamos chegando aqui no final e eu preciso falar uma coisa para vocês. Usar psicologia de venda não é sobre manipular pessoas. Manipulação é usar técnicas para fazer alguém comprar algo que ela não precisa ou que não funciona. Persuasão é o que eu te ensinei aqui. É usar essas mesmas técnicas para ajudar alguém a tomar uma decisão que vai genuinamente beneficiar a vida dela. E se o seu produto é bom, é sua obrigação moral ser o mais persuasivo possível para que essa pessoa chegue, para que esse produto chegue em quem precisa. A gente não está falando de truques, estamos falando de comunicação. Conexão é impacto. E salva esse vídeo para tu não esquecer de nenhum desses botões psicológicos e vai te ajudar muito a vender mais seus produtos. Agora, inscreve-se no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo para te ajudar a escalar o teu negócio, a crescer, porque aqui a gente fala sobre arquitetura de crescimento. E eu não estou falando só do seu negócio, estou falando de você também. Você precisa se tornar uma pessoa melhor. E por último, comenta aqui embaixo, qual desses 4 gatilhos você vai começar a usar hoje no teu negócio? Eu vou responder todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.